tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Direito de Família Atual. Pessoal, hoje passando por aqui para tratar de um assunto que eu honestamente não acho muito agradável de falar a respeito, não acho confortável. E não é porque eu fuja de assuntos, não é por isso. É porque conforme o lado que a gente está, quando a gente está advogando, não é assim muito bacana da gente falar a respeito, porque geralmente a gente vai sempre desagradar alguém. E esse assunto que a gente vai tratar hoje é a respeito da questão das visitas e a questão do pernoite. Eu acabei de responder uma pergunta ali nos comentários a respeito da questão da pernoite, né? Com relação, no caso ali da pergunta, a criança já tem 4 anos e enfrenta a mãe ali uma dificuldade, porque toda vez que a criança vai para o pernoite, a criança volta e tem problema de fazer xixi na cama, etc, etc, e isso está rendendo. E por que que comecei falando para vocês que o assunto é complicado, e por ser muito complicado, acaba sendo até desagradável da gente falar. Gente, é assim, como que eu vou explicar para vocês de uma maneira que vocês possam me entender sem ser injusta com o guardião. Vamos lá. Vamos admitir que a mãe tem a guarda e o pai tem o direito de a visita, no nosso exemplo aqui, tá? Pai e mãe, gente, tem o direito de ter convivência com os filhos, né? Então, se eu tenho uma situação onde a mãe já tem a guarda, o pai tem o direito de visita, porque nós já temos ali uma decisão de um juiz que determinou que seria daquela maneira, tá certo? Eu já falei aqui no canal, gente, em diversas vezes, em diversas oportunidades para vocês, que decisão de juiz não se discute. Isso daí eu aprendi desde a primeira aula na faculdade, há 200 anos atrás. Eu já sou praticamente pré-histórica. Decisão de juiz, quando a gente não concorda, a gente recorre. Todo mundo sabe disso. Muito bem. Então, é um tipo de situação que quando o juiz define dessa maneira, que a criança vai ter o pernoite, tem visita e tudo mais, todo profissional de direito que milita na área de família, ele já trata de preparar o seu cliente, avisando que a criança vai precisar dormir na casa paterna, se for o caso, né? Já orienta a sua cliente, já prepara, porque isso é necessário e a gente não tem muito o que fazer. No máximo, conversar com o cliente, se serve ali até como um agente facilitador das conversas, desse encontro, né? Com todo cuidado, com todo jeito ali, para que a coisa ocorra da melhor forma possível. Por quê? Porque vai ter que ter essa convivência, não tem jeito, gente. Né? Ainda quando a gente está falando de criança que está na tenra idade, que vai até os 3 anos ali, onde a gente fala daquela parte onde a criança às vezes ainda está na fase de aleitamento materno, e a gente volta um pouquinho antes no tempo, ou então está naquela fase ali de troca de fralda, ainda dá até para dar uma forçada e peticionar e pede para o juiz, olha, mas não dá para o pai pega de manhã, entrega no final da tarde, porque afinal de contas a criança está no peito e a mãe retirou o leite, botou na mamadeira e o leite só aguenta até o final do dia, então dá até para justificar ali porque que a criança não vai poder dormir na casa do pai, porque vai ter ali um prejuízo com relação às mamadas, né? Mas aí a gente está falando de criança que muitas vezes mama a cada 3 horas, que está exclusivamente no peito da mãe. Tem criança que a gente sabe que tem problema ali com leite leite industrializado, né? Que é um problema grave, não são muitas crianças, mas algumas têm, que às vezes só consegue se alimentar com leite materno mesmo. E tirar de perto da mãe pode representar um prejuízo sério para a criança vai ficar sem se alimentar. Então, nesse tipo de caso, são as exceções. Então, o juiz pode deferir
que aquela visitação seja por algumas horas e o pai devolva, a fim de não prejudicar a criança. Mas também não é eternamente, gente. É por um período até que se comprove ali que a criança já está em condições de visitar o pai em horários normais. Fora isso, fica muito difícil se segurar essas visitas. Aí, o que resta? Aí agora entra aquela forma da gente falar ali como mãe também. Quando a gente ama muito um filho, todas nós, né, aí de mãe para mãe, quando a gente ama muito os filhos da gente, a gente não quer ver os filhos da gente sofrendo, não é verdade? Então, assim, se a gente não quer ver os filhos da gente sofrendo, e a gente sabe que quando tem uma decisão de um juiz de direito, a gente está obrigada a obedecer aquela ordem para que a gente, mãe, não tenha problema com a justiça, porque a gente quer a guarda dos nossos filhos, a gente não quer se prejudicar. E a gente sabe também que os nossos filhos precisam ter contato com os nossos maridos, com os pais deles. Então, é uma questão até de inteligência. O que a gente vai fazer? A gente vai preparar as nossas crianças. E aqui, que me perdoem os profissionais da área de psicologia, não tenho a intenção, gente, de adentrar a área de vocês, não é isso. É o tipo de preparo que eu faço com os meus clientes, é conversando com eles a fim de diminuir o sofrimento deles. É preparar as crianças para quando vão para a casa do papai, né? Ou se for o caso, para a casa da mamãe, preparar que a visita vai ser gostoso, vai ficar lá com o pai um pouquinho, né? É só um dia, depois volta. É preparar essa criança para ir visitar o pai. Porque o pai também está ansioso de ficar com o filho, e se a mãe prepara essa viagem, a saída da criança para a casa do pai, vai ser um passeio mais agradável, uma coisa mais agradável, e quem sabe a criança já vai assim emocionalmente mais preparada e ela consegue suportar um pouco mais essa mudança. Só que para isso a mãe tem que estar bem. A mãe não pode passar toda aquela insegurança para a criança, chora junto com a criança, e a criança já vai berrando e a mãe berrando junto. Não dá, né, gente? Então, assim, a gente procura entender o lado de vocês, mas aí tem que ter essa cooperação, né? Sabe aquela frase já bem velha, que a união faz a força? É por aí, né? Então, aqui eu apelo para vocês. E por que eu digo isso? Pela quantidade de perguntas que eu recebo nesse sentido. Às vezes eu pego para responder, às vezes eu tenho algumas dificuldades no escritório, acabo me atrasando nas perguntas e eu fico 3 semanas sem responder pergunta. E quando eu vou responder, é um monte só com relação à visita. E me dá dó dessas mães que sofrem, né? A gente fica triste por vocês. Mas a solução é essa, gente. Sabe por quê? Porque o juiz não vai mudar o direito, não vai tirar o direito do pai porque a mãe está triste. Infelizmente, essa é a verdade. Tá bom? Então, o que fica mais fácil? A gente acolher os nossos filhos, entender que o pai também é importante na vida deles, e se o pai é importante também na vida deles, a gente preparar os nossos filhos para ir visitar o pai. E aceitar que o pai pode ter uma nova companheira, gente. Meus amores, é da vida. Querer, ninguém quer. Mas, infelizmente, é a realidade, é o que tem para hoje. E vocês já ouviram que a gente tem que aprender que nessa vida do limão a gente faz uma limonada? Vamos fazer a nossa garapa de hoje? Encontro vocês no próximo vídeo, gente. Compartilhe o vídeo, deixa o gostei de vocês. Vamos refletir sobre o que a gente acabou de conversar, tá bom? Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Pense sobre o que eu acabei de falar, que vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Eu tenho recebido o retorno de clientes que fazem dessa maneira e a coisa fica mais suave e acaba dando certo, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.